Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Irmãos, novamente estamos aqui, hoje, quinta-feira, culto e doutrina. O Senhor quer falar comigo e contigo nessa noite, através da sua palavra, meu irmão? Espero que você esteja bem, tua família, Nós não podemos mais estarmos juntos, por enquanto, Mas Deus tem o seu trabalhar. Nós não entendemos, mas confiamos que Deus está no controle de todas as coisas. Então vamos continuar orando pelo nosso país, pela nossa nação, pelo mundo, para que a misericórdia de Deus esteja sobre cada um, e esse mal passe logo dessas nações, para que o homem possa reconhecer que Jesus é aquele que fez, aquele que pode nos livrar de todos os males. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, diante de Ti, meu Deus, nós estamos, colocamos as nossas vidas. Ó Deus, perdoa as nossas faltas, nossas fraquezas, Senhor Deus, nos ajuda. Ó Deus, através de nós, glorifica o Teu nome, Senhor, porque Tu és bom, Pai Santo. A Tua misericórdia dura para todos sempre. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor, meu irmão? O hino que nós conhecemos, todos nós conhecemos. Eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo.
Espírito, 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 amém. Aleluia. Esse hino me faz lembrar, né, irmãos, a nossa irmã Lia, a mãe de Vera, gostava muito desse hino, pedia muito para tocar, né? Uma mulher de Deus, né, está lá já guardada com o Senhor, esperando o dia do arrebatamento da igreja, e todos nós estaremos nos encontrando, né? Juntamente com todos aqueles nossos amados irmãos que já partiram antes de nós. Irmãos, essa mensagem, essa pequena mensagem ou reflexão, podemos dizer assim, está em Romanos no capítulo 3. Capítulo 3 de Romanos. E eu daria como título da nossa reflexão dessa noite: temos uma dívida eterna. Nós temos uma dívida eterna. Abre a palavra de Deus no capítulo 3, Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 3. Paulo escreve esta carta para os romanos, né, a igreja de Roma. E ele diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 3. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, e sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejam justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós, falo como homem, de maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Se já abundou a graça de Deus, né? E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Paulo está falando aqui daqueles que se aproveitam, que dizem assim, nós estamos debaixo da graça. E a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, vamos continuar fazendo mal para que venham mais bens para nós? Aí Paulo está dizendo, a condenação desses é justa. Eles serão condenados quando eles pensam assim. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem
o conhecimento do pecado. Amém, meu irmão? A gente fica até assim, né, um pouco espantado quando a gente começa lendo o que Paulo está falando aqui a respeito do homem na condição natural, né, sem a graça de Deus, uma boca cheia de maldição, peçonha de serpente, né, de víbora, veneno, uma língua que trata das coisas enganosamente, peçonha de áspide. Então, assim, a gente começa a ver coisas tão pesadas que nós pensamos assim, mas e eu era assim? Né, irmãos? E eu era desse jeito? Irmãos, infelizmente a resposta é sim. A nossa natureza caída é exatamente isso que a Bíblia está dizendo, porque a Bíblia não mente. A nossa natureza caída é terrível. A natureza humana é terrível. Ela está caída, está debaixo do pecado. Mas quando vem a graça de Deus, a graça de Deus é que é derramada sobre nós e nos dá condição de começar a pensar e fazer o bem. As coisas começam a mudar para a vida do homem a partir da graça de Deus, porque sem a graça de Deus o homem é terrível. É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está exagerando em nada aqui, irmãos. O homem é exatamente assim na sua natureza caída. O homem muitas vezes faz coisas terríveis que nem ele mesmo sabia que poderia fazer. É muitas vezes quando aquele homem se pega fazendo assim: eu não sabia que eu era capaz de fazer uma desgraça dessa. Eu nunca imaginei que eu faria isso. Quer dizer, ele tem aquela natureza caída, aquela natureza má, que muitas vezes nem ele reconhece. Mas a graça de Deus está sobre ele. E essa graça o leva a ter vontade de buscar a Deus e procurar fazer coisas certas, porque a graça de Deus está derramada sobre cada um de nós. Se não fosse a graça de Deus, o mundo estaria cada vez pior do que já está, irmãos? Nós somos convidados para vir para Cristo como pecadores. Se você fosse escolher alguém para a tua roda de amizade, como nós escolhemos naturalmente, e nós escolhemos muitas vezes isso inconscientemente. Aqueles grupinhos que vão se formando em trabalho, em igreja, em escola, você nem imaginou assim como é que juntaria um grupinho de pessoas para fazer parte da tua roda de amizade. Você não pensa isso. Simplesmente as coisas vão acontecendo. No meio de uma multidão de pessoas, você tende a se juntar com uns, com outros, e aquelas pessoas que têm características muitas vezes semelhantes. E muitas vezes elas não têm nenhum entendimento sobre isso. Mas essas características semelhantes levam essas pessoas a se unirem em grupos e formarem amigos. Mas nós esperamos sempre essa roda de amigos que nós fazemos. Pessoas boas, pessoas que são semelhantes conosco nas ideias, pensamentos, forma de ver o mundo, e que tem uma certa semelhança em muitas coisas. Aí essas pessoas que começam a se identificar conosco, essa questão da identificação, elas começam a fazer parte da nossa roda de amizade. E aí, irmãos, se nós temos um pensamento em nós, que nós somos pessoas boas, que fazemos o bem, dificilmente nós vamos escolher para a nossa roda de amizade pessoas mau caráter. Nós não escolhemos assim. Nós escolhemos os melhores, aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que se assemelham mais conosco para fazer parte dessa roda de amizade. Só que aqui aparece algo que parece uma contradição para o nosso entendimento. Mas não é contradição, isso é o projeto de Deus para mim e para a tua vida. Nós somos convidados para vir para Cristo quando nós éramos pecadores terríveis. Quando nós estávamos totalmente sem comunhão com Deus. Quando a Bíblia diz, todos pecaram, todos estão destituídos da presença de Deus. Todos estão perdidos. Todos. E aqui nessa carta Paulo foi muito mais além. Tem a natureza como veneno de serpente. Só que Jesus, irmãos, quando vem escolher pessoas para estar com ele, Jesus não vem escolher pessoas semelhantes a ele. Pessoas cheias de amor. Jesus não escolheu
pessoas que fossem no nível de santidade dele, jamais. Não tinha isso. A Bíblia diz que Jesus veio para pecadores, para aqueles que estavam doentes, estavam caídos, os desprezíveis da sociedade, aqueles que ninguém dá nada por ele, aqueles que muitas vezes alguém olha para ele e diz: isso aí é uma peste, isso não vale nada. Olha para ela e diz: é uma prostituta. Olha para ele e diz: isso é um homossexual, isso é um ladrão, é um maconheiro, e por aí vai. Palavras, né? A gente sabe, coisas que, apologia que se faz, há muitas coisas ruins, colocando pessoas. E essas pessoas que nós muitas vezes qualificamos assim, fazemos apologia a coisas terríveis para elas, essas pessoas, naturalmente, nós não escolheríamos para a nossa roda de amizade. Essas pessoas nós deixamos de lado. E até é bíblico, né? O Salmo 1 diz que nós não devemos nos unir na roda de escarnecedores, né? Nós devemos saber com quem nós andamos. Devemos procurar boas amizades. Isso é fato. O que eu estou querendo dizer para você aqui é diferente. Não estou dizendo para você que você tem que procurar as piores pessoas para você andar como amigo de forma alguma. Eu estou querendo dizer que as pessoas que o Senhor veio buscar eram as pessoas que não teriam a menor condição de ser amigos de Jesus porque fosse semelhante a ele, de forma alguma. Jesus veio escolher justamente aqueles que estavam perdidos, a escória da sociedade. Por que Jesus escolheu pessoas assim? Porque Jesus, ele é o único que tem o poder de transformar. E ele veio para isso. Então, se eu e você escolhêssemos pessoas assim para andar conosco, nós não teríamos poder de transformar essas pessoas. Logo, nós estaríamos andando com pessoas escarnecedoras, pessoas da pior qualidade que uma sociedade pode nomear. Não seria bom para mim, não seria bom para você. Seria terrível. Só que Jesus tem o poder de transformação. Eu e você não tem. E aí, como Jesus tem o poder de transformação, Jesus ia escolher pessoas que estavam perdidas, pessoas que não eram consideradas pela sociedade, que não eram nada pela sociedade, para que Jesus transformasse essas pessoas e fizesse delas pessoas honradas, pessoas cheias do Espírito Santo, e pessoas cheias da autoridade de Deus, que pudesse curar enfermo, que pudesse expulsar demônio, que pudesse fazer maravilhas, coisas que um homem comum, um homem natural, não poderia fazer. Então, como Jesus veio para transformar, veio para salvar, veio para libertar, Jesus não ia procurar pessoas que se diz: eu sou perfeita, eu sou boa, eu não tenho nenhum erro, eu não peco. Essas pessoas Jesus não buscaria. E o próprio Jesus diz isso. Eu não vim para os sãos, para aqueles que se consideram assim. Eu vim para os doentes. Porque muitos fariseus se achavam perfeitos, guardadores da lei, e agora eu estou aqui, sou perfeito e não preciso de Salvador. Talvez muitos pensassem assim. Aí Jesus disse para eles: eu não vim. Jesus veio para mim e veio para você, quando nós nos consideramos piores das criaturas, quando nós olhamos para Jesus um dia e dizemos: Senhor, eu necessito de ti, eu necessito da tua salvação, porque eu não sou nada, eu não posso nada. Então nós reconhecemos isso. Numa condição normal, humana, uma condição normal, ninguém busca a Deus, por isso que a Bíblia diz isso. Ninguém. Se não fosse a graça de Deus que fosse derramada sobre nós, nenhum de nós iríamos buscar a Deus. A graça de Deus faz com que nós sintamos dentro de nós um vazio e uma sede, uma vontade de buscar a Deus, para preencher um espaço vazio que nós mesmos não entendíamos. O que é que estava faltando? Eu tenho por mim, quantas vezes eu ia para a igreja, né, participar de reunião de jovens, eu era católico na época, ia tentar buscar Deus nos domingos de manhã na igreja e à noite. E aí, irmãos, eu não conseguia preencher aquele vazio, até que um dia que eu me converto, eu descobri qual era o vazio que tinha lá dentro. Eu precisava me converter ao Senhor. Não era uma religião que eu estava precisando. Religião
não vai fechar esse espaço que nós temos vazio. Só Jesus pode fazer isso. E aí, quando ninguém buscava mais ao Senhor, ele se manifesta para nós. Ele é que vem. O versículo 11 do capítulo que nós lemos diz assim: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém numa condição normal, homem nenhum busca a Deus. Por isso que ninguém é salvo pelos seus méritos. Porque se dependesse de mim, dependesse de você, nós estaríamos perdidos eternamente. Não é o nosso mérito, irmãos. Não é o nosso esforço. Jesus fez tudo isso por mim. Jesus fez tudo isso por você. Ele é suficiente para nós. Deus não precisava nos salvar. Para que Deus precisava de nós? Se Deus é autossuficiente, Deus tem tudo o que Ele quer. Ele não precisava salvar a mim e a você. Mas por que Deus salvou a mim e a você? Primeiro porque nos fez criatura sua. E a Bíblia diz que Ele nos amou. E o seu amor fez com que Ele olhasse para mim e para você, visse que nós estávamos perdidos e teve o desejo de buscar a mim, buscar a você e oferecer a salvação. Vendo isso pela perspectiva de quem ama, você começa a entender que Deus olhou para mim, olhou para você com amor tão grande, que Ele disse: eu não vou deixar esse povo que não sabe discernir entre uma mão direita e uma mão esquerda, eu não vou deixar esse povo se perder, eu vou dar oportunidade. Custou um preço muito caro, mas o Senhor veio resgatar a mim, resgatar você. Todos se fizeram inúteis, a Bíblia diz. Todos se fizeram inúteis. Versículo 12 diz assim: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Eu e você não servíamos para nada, verdadeiramente falando. Para nada. Não há quem faça o bem, não há um só. Eu fazia o que a becinha. Você fazia uma coisinha boa antes de se converter por causa da graça de Deus que foi derramada sobre a terra. Porque se não fosse a graça... Irmãos, está ali Caim e Abel, um mata o outro. Veja a quantidade de população que existia na época. Se for considerar isso aí em percentual, quantos foram maus ali para matar o outro, é uma quantidade muito grande de gente, né? Caim matou Abel. O irmão matou o outro. A graça de Deus é derramada. E essa graça de Deus que é derramada, ela começa a cobrir, a Bíblia diz, multidão de pecado. Porque onde mudou o pecado, superabundou a graça. E Deus agora dá uma oportunidade tremenda para que o homem pudesse ser resgatado através de Jesus Cristo. Porque ninguém buscava Deus. Aí ele diz: não há quem faça o bem, não há um sequer que busque a Deus. O que aconteceu, irmãos, é que Deus nos fez homens perfeitos, Adão e Eva, perfeitos. Quando o homem teve um encontro com a serpente, o diabo estava ali, representado por uma serpente, e o homem pecou. O fato é que parece, pelo que a Bíblia mostra, que o veneno dessa serpente contaminou o homem. O veneno da serpente contamina o homem. Porque o que Paulo fala aqui, no versículo 13, ele diz assim: a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide, serpente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Veja que coisa terrível para o homem. Paulo está dizendo isso aqui em Romanos. Agora, eu vou ler para você, não precisa abrir tua Bíblia. No capítulo 58, anota aí, você pode ler depois. Capítulo 58, do Salmo 58. O versículo 3 ao versículo 5 diz assim: Davi dizendo isso: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errado desde que nascem, proferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente,
São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores de encanto, perito em encantamento. Davi está dizendo aqui a mesma coisa que Paulo está dizendo. O ímpio, ele tem como veneno de serpente. Veneno de serpente. O homem foi contaminado com o veneno da serpente lá no Éden. A criancinha, ela nasce com o pecado. Porque a criancinha, quando morre, ela não vai para o inferno? Porque ela não nasce com o fruto do pecado, ela nasce com a semente do pecado. E aquele fruto ainda, aquela semente não germinou. Por isso que a criança, bem-aventuradas as criancinhas, né? Porque delas é o reino de Deus. Quando ela chega da idade da razão, que a semente começa a germinar, se o fruto for mau, leva para o inferno. E a tendência é sempre o fruto ser mau, porque a natureza é caída, é necessário que ela se converta ao Senhor. Isso é bíblico, isso é fato. Então, meus irmãos, se Deus não agisse a favor de nós, todos nós estaríamos perdidos. Porque pelos nossos méritos nós não chegaríamos a lugar nenhum. Todos nós estaríamos perdidos. Nós temos uma dívida para com Deus eterna. Uma dívida eterna para com Deus. Uma dívida que jamais poderia ser paga. Jesus pagou por mim e por você. E nos deu isso por amor. Essa tão grande salvação, a Bíblia diz. Amor. Apenas amor. Se Deus não agisse, nós estaríamos perdidos. Quando a Bíblia diz que João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Veja, para todos aqueles que creem em Jesus, não morra. Por isso que Deus deu seu Filho amado. Por nós, quando nós estávamos ainda como inimigos de Deus, o Senhor vem, através do seu Filho, se faz homem, habita em nosso lugar, aqui na nossa terra, e morre por mim e por você. E nos dá a oportunidade de sermos novas criaturas. Para que nós não perecêssemos, nós tivéssemos a vida eterna. Quando Jesus não tinha vindo, o homem estava debaixo de uma lei. E a Bíblia diz que todo aquele que está debaixo de lei está debaixo de maldição. Mas a lei, ela não veio para salvar. Mas Paulo diz que a lei veio servir de aio, de um orientador que vai educando a criança desde pequena. A lei veio para nos ensinar o que era a transgressão. A lei veio para nos ensinar o que era pecado. Em Romanos 10, versículo 4, Paulo diz: a finalidade da lei é Cristo, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, para que todo aquele que crê em Cristo seja justificados. E justificados pela fé e não pelas obras, com certeza pela fé, irmãos? Versículo 19 e 20 do capítulo 3 de Romanos. Versículo 19. Veja aí, versículo 19 e 20. Ele diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, ao que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus, todos perdidos, condenável. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. A lei não poderia salvar ninguém. Nenhuma carne seria justificada. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei serve apenas para que eu e você possamos conhecer o pecado. Para isso. Aí vem lá os fariseus, guardando a lei, e achando que a salvação poderia ser pela lei. E a Bíblia mostra para mim e para você que a salvação não vem pela lei, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, é pela fé em Cristo que alcançamos a vida eterna. Essa dívida que nós temos, irmãos, jamais será paga e jamais será cobrada pelo Senhor, porque isso foi algo de pai para filho. Não poderíamos pagar jamais essa dívida.
Foi um preço muito alto. Um preço de um inocente morrer na cruz. Por mim e por você, quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Preço muito alto. Deus não precisava disso. Deus não precisava fazer isso. Deus não precisava de mim. Deus não precisava de você. Mas Ele, pelo seu grande amor, Ele quis fazer isso por mim e por você. Ele quis fazer. O versículo 23, 24 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estavam perdidos. Todos nós. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Justificados gratuitamente. Eu e você não precisamos pagar esse preço alto. Jesus já pagou. Gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, eu sei que tem religiões, né? Não só aqui no Brasil, o catolicismo, mas tem aí outros países do mundo, outras religiões, que as pessoas se sacrificam, as pessoas fazem penitência, promessa, se rasgam, saem sacrificando, se ajoelhando em escadaria, cortando seu joelho. Eu já vi aí cena de pessoas com chicote jogando nas costas, arrancando os pedaços, né? Tribos que fazem isso com sacrifício humano, né? Então, assim, Deus não está pedindo isso de mim e de você, porque a Bíblia diz que Jesus já fez um sacrifício uma vez por todos. Não precisa mais. Pagar promessa, não, irmãos, porque a Bíblia ensina voto ao Senhor. Voto não é promessa. Promessa a gente não cumpre. O homem promete, não faz. Agora, os votos que se faz a Deus, que a Bíblia ensina, são votos que têm propósito, que têm sentido. Aquilo que vem para somar, que vem para edificar, que vem para glorificar. Por exemplo, eu posso fazer um voto ao Senhor. Senhor, a partir de hoje, se tu fizer isso, eu vou procurar ler a tua palavra muito mais. Eu vou ler 3, 4 capítulos por dia. Isso está te edificando. Isso edifica a tua vida, isso é bom. Aí você diz assim: Deus, se eu conseguir isso, eu vou fazer um voto contigo, Senhor. Eu não vou faltar um culto, a não ser que seja uma situação de doença que eu não possa chegar lá, mas durante o ano eu não falto um culto. Tudo que for possível eu vou fazer para estar na igreja, tal. Faz um voto que vai te edificar. São votos que valem a pena. Agora você disser: Deus, se eu passar nisso, eu conseguir aquilo outro, vou cortar o meu cabelo. Isso aí serve para quê? Isso te edifica em que espiritualmente, irmãos? Fazer voto e saber o tipo de voto que está fazendo. Saber o tipo de voto. Eu lembro o voto dos homens de Deus, são votos inteligentes. Voto que edifica, né? Votos voltados à casa do Senhor. Quando Ana tem o filho, né? Ela diz o quê? Samuel, ela diz: se tu me der um filho homem, Senhor, para tirar minha vergonha, eu vou colocar ele para te servir na tua casa, todos os dias da sua vida. Sacrifício de Ana. Que edificou, né? Que o filho dela estava ali na obra do Senhor. Jacó, mesmo sem ter muito entendimento de muitas coisas, se eu for próspero, se eu conseguir isso, eu vou dar o dízimo de tudo. Aquele dízimo servia naquela época para sustentar lá o templo, né, as coisas da casa do Senhor. Então, assim, teria um sentido. Então, assim, todas as coisas que as pessoas fazem como voto, ela tem um sentido lógico. Não é o voto de tolo, não é promessa de tolo, né, irmãos? E aqui, irmãos, a gente vê, né, o que Deus faz por nós é algo maravilhoso. Ele paga um preço tão caro, sabendo que eu e você não poderíamos jamais pagar esse preço para Ele. Isso é graça, de graça. Foi pago por Ele, mas para mim e para você veio de graça. E o que é que nós podemos dar ao Senhor? Aí eu lembro do salmista quando diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? O que é que eu vou dar ao Senhor por todos os benefícios? Dinheiro, Deus é dono do ouro e da prata. Deus não precisa do meu dinheiro. Quando Ele me manda dizimar por fidelidade, é para sustento da obra na terra, que é para salvar o próprio homem. Então, assim, para Deus, o que é que eu posso dar? O meu louvor, a minha adoração, a vida que eu tenho é dele, foi Ele que me deu. O ar que eu respiro foi Ele que me deu.
Então, o que é que eu posso dar a Deus que eu possa dizer assim, é meu e eu vou dar para Ele? Se tudo vem dele. A adoração que nós damos a Ele, nós somos levados pelo Seu Espírito Santo para adorá-lo. Porque Ele nos fez povo seu, feitura sua. Né? Nos transformou para sermos adoradores do Senhor. Então, se eu e você não conhecêssemos Jesus, nós não saberíamos o que era adorar ao Senhor. Se Deus não tivesse se manifestado ao homem, o homem não sabia o que era adorar a um Deus. Mas a graça está aí, Deus se manifestou, nos dá a oportunidade de sermos adoradores e precisamos aproveitar esses momentos para adorar a Deus. Pedir a Deus perdão pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados e procurar andar corretamente diante dele. As obras da lei, elas, para muitos, seria algo como mérito humano. Né? Os fariseus pensavam isso. Eu sou um cumpridor da lei. Aquele jovem rico diz, eu desde a minha infância eu tenho observado tudo, quer dizer, o mérito é meu. Se a salvação fosse pela lei, o mérito seria do homem. Mas a Bíblia diz que a salvação é pela graça, então o mérito é do Senhor. Apenas por fé, eu creio porque o Espírito Santo veio, se revelou para mim e o meu coração se abriu, eu fui lá e disse, eu quero, Senhor, te receber como Senhor. Mas toda obra, todo plano de salvação foi feito por Ele e eu não tenho mérito nenhum nisso. Então, meu irmão, seja um adorador, porque é para isso que o Senhor te chamou. Não é o teu sacrifício que vai te levar à salvação. Não é o teu sacrifício. Não é o teu mérito, não é você se sentir uma pessoa boazinha. Mas é você ser um adorador ao Senhor e dizer, eu creio, Jesus, que tu morreste na cruz do Calvário por mim. A fé é o motivo de você poder chegar ao Senhor. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Através da fé, nós cremos nessa palavra. E essa palavra ensina para mim, para você, meu irmão, que nós precisamos nos santificar cada dia mais. Nós somos fracos, somos falhos, sujeitos a quedas. Mas precisamos levantar nossa cabeça, pedir perdão ao Senhor por cada falha nossa e dizer, Deus, eu quero fazer segundo a tua vontade. Levanta a tua cabeça, vai em frente, meu irmão. Está difícil, tem lutas, tem dificuldades. Isso faz parte, irmãos, faz parte da vida. Lutas virão, ansiedades é humana, mas a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, descansa a tua vida no Senhor, confia nele, levanta a tua cabeça, santifica e continua adorando e glorificando ao nome desse Deus maravilhoso, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Amém, meu irmão? Coloca essa palavra no teu coração, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas continue olhando para Jesus, autor e consumador da tua fé. Amém? Feche teus olhos. Pai bendito, Pai amado e todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que fala aos nossos corações, Senhor Deus. Ó Deus, ajuda cada um de nós, os teus servos. Sara aquele que está enfermo, Senhor Deus. Estende a tua mão poderosa de graça, de amor, de cura, de libertação. E tira todo o mal, toda a enfermidade da vida dos teus servos, Senhor Deus. Que todos possam estar felizes, Senhor Deus. São, meu Deus, todos com saúde e glorificando e exaltando ao teu santo nome. E podendo dizer, só o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós te louvamos e te bendizemos. Em o nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, meu irmão, e a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor Deus resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o rosto sobre a tua vida e te encha de paz. Que o Senhor te abençoe. Em o nome de Jesus. Amém. Continua nessa tua força, né? Continua servindo ao Senhor com alegria, porque Ele estará cuidando sempre de você. Amém, meu irmão? Que o Senhor te abençoe. Em o nome de Jesus. Amém.